Quantas vezes, atravessando os desertos da vida, você se sentiu só? Parece que todos te abandonaram. Isso, pessoas importantes, famílias, amigos, igreja. Às vezes parece que até Deus te abandonou. Nós estamos na série Bíblia, Papel e Caneta e eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, porque com certeza Deus vai ministrar muitas coisas ao teu coração. Amém? Se você perdeu algum vídeo, aqui no card está a playlist completa para que você possa consultar. Amém? Hoje nós estamos no capítulo 16 do livro do Êxodo, capítulo 16. Venha comigo, olha o que está acontecendo. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. Olha, entre Elim e Sinai tem um deserto, tá? Sinai é o monte da revelação de Deus. Você consegue entender que às vezes tem desertos que você está atravessando, que é exatamente o caminho, é o caminho para o encontro com Deus. Isso aqui é o roteiro que Deus preparou para se encontrar contigo. Você consegue enxergar isso? Olha, no capítulo 15 nós vimos que Deus tirou o povo como um forte do Egito, fez atravessar o Mar Vermelho, abriu o mar para eles passar. Logo em seguida eles encontraram, aqui no capítulo 15, eles encontraram um local de águas amargas e Deus fez com que as águas amargas se tornassem potáveis. E logo em seguida Deus leva eles a Elim, que era um local de refrigério, de fontes de água e de palmeiras para que eles pudessem acampar. Então é exatamente agora nesse contexto que nós estamos lendo, que você precisa entender. Olha, eles estão saindo desse lugar de refrigério. Quantas coisas maravilhosas Deus fez. E aí Deus está conduzindo eles ao Sinai. Deus está conduzindo. E aí foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito, no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Olha, eles estão no caminho para a promessa. Um caminho para a promessa que sempre inclui fases difíceis, tá? O caminho da promessa inclui fases difíceis. Ser conduzido por Deus, difíceis. Meu Deus, dificuldade. Andar com Deus também inclui fases difíceis, tá? Ser conduzido por Deus e no caminho da promessa tem fases difíceis. Você sai às vezes em momentos de refrigério, mas Deus te conduz a desertos. Só que o problema é que agora que toda a congregação começa a murmurar. E sabe o que é murmuração? Sabe o que é isso aqui? Murmuração, reclamar. Sabe o que é isso? Isso aqui é fruto de ingratidão. Isso aqui, é fruto de ingratidão. Exatamente isso, tá? Olha, reclamar, murmurar, normalmente é falta de memória daquilo que Deus já fez. Nós temos a tendência de esquecer aquilo que Deus já realizou em nós e através de nós. Foi Mar Vermelho aberto, foram águas amargas sendo liberadas. Deus deu um refrigério e trouxe abundância para esse povo, mas o povo continua reclamando. Parece com a história de alguém? Será que isso parece com a história de alguém? Será que parece só comigo? Olha o que Deus está falando comigo e contigo. E disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha que afirmação eles estão fazendo. Eles estão falando assim, eu preferia ter morrido no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Você consegue ver que a pressão da caminhada no deserto às vezes nos cega a ponto de romantizarmos a vida lá no passado no Egito. Gente, sabe o que o Egito representava? Esse povo de Deus, ele era escravizado no Egito. Ser escravo é você tomar chicotada, você ter que trabalhar de forma obrigada.
É isso, era ser escravo. Quantas vezes eles apanhavam. E aí, quando eles estavam no Egito, eles estavam pedindo a Deus para sair de lá. Só que agora eles estão falando que preferiam estar no Egito, morrer no Egito, do que andar com Deus, ainda em tempo de escassez. Você consegue acreditar que tem dias que, às vezes, nós reclamamos tanto, nós estamos falando, Senhor, eu preferia morrer lá atrás, eu preferia ser chicoteado por Satanás do que estar vivendo contigo nessa vida de escassez, esquecendo que esse Deus é poderoso para fazer coisas poderosas, e Ele é tão poderoso porque Ele já fez tantas coisas poderosas, e existe uma promessa que está de pé. Você consegue lembrar disso? Quando esquecemos da promessa que Deus faz, tendemos a trocar liberdade por escravidão. Gente, isso é muito sério. Olha, o povo está reclamando por panela cheia, pão à vontade. O problema é pão à vontade? O problema de vocês é porque lá tinha pão à vontade, mas esquece que tudo quanto se sofreu lá, e agora você está achando que andar comigo só alguns meses, só 2 meses andando com Deus, é sofrimento? Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. Sabe como Deus está respondendo aqui a murmuração? Com provisão. É isso que Deus manda te dizer. Tá? Nesse deserto, eu enviarei provisão. Deus, Ele nos mostra que está perto até quando falhamos a nossa fé. Porque existem momentos de falha, existem momentos de fraqueza, falamos coisas impensadas, não é assim? Vou virar a página aqui para que nós possamos dar continuidade. Olha aqui, vê comigo o versículo 8. Disse ainda Moisés, o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu as suas queixas contra Ele. Olha que coisa linda, um Deus que cuida de nós em todos os detalhes. Todos os detalhes. Deus está falando, vocês estavam reclamando porque tinha pão à vontade, comia, estava em volta da panela, essa questão de vocês é essa, então eu cuido de vocês em todos os detalhes. Fica tranquilo, eu cuido. Ele mostra a graça. A graça de Deus é constante e suficiente para a gente. Versículo 12. Ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. É, fartura, tá? Deus é um Deus de fartura. No Egito vocês falam que tinha pão, tá? Mas o pão era com suor, era com trabalho escravo. Não, eu dou com fartura. Eu libero com fartura. Deus está dizendo, tá? Vocês comerão pão com fartura. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. E no final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: "Que é isso?" Pois não sabiam do que se tratava. Olha que coisa interessante, não sabia do que se tratava. Disse-lhe Moisés: "Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer." Assim ordenou o Senhor que cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa. Gente, tá vendo quantas coisas lindas que Deus faz? À tarde subiram codornas, pela manhã tinha orvalho. Deus trabalha de forma diferente. Olha como Deus trabalha de forma diferente. Deus trabalha de forma diferente. É assim que Deus trabalha. Forma diferente, mas sempre no tempo certo. Olha, o tempo de Deus é certo. A forma dele agir é diferente. Ele tá cuidando da gente de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Forma diferente, com elementos diferentes, com suprimentos diferentes, com provisão diferente. Deus está liberando isso tudo para você, tá? Mas no tempo certo. No tempo certo. Sabe por quê? Porque Deus não se atrasa. Na verdade, Deus nunca se atrasou e nunca vai se atrasar. Isso é para você de forma profética, tá? Ele chega exatamente quando nós precisamos. Olha o que Deus está falando. Olha, vocês estão reclamando
Mas a minha provisão, ela ela não vai nunca vir no formato que você precisa. Tá vendo como um floco? É um floco. O que Deus manda, olha, aqui, ó, flocos finos, semelhante à geada. As coisas de Deus não é no formato que a gente espera não, tá? Mas é sempre perfeito. É sempre perfeito. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus tem provisão, Deus tem fartura no tempo certo, só que da maneira dele. Amém? Se você recebe essa palavra, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, aqui embaixo, tá? Deixar o seu like, tá bom? Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir essa palavra, tá bom? E eu te espero com muito carinho no Bíblia, Papel e Caneta. Que Deus te abençoe.